Eu já ouvi uma porção de vezes a fajuta justificativa de que Deus não está interessado em quantidade, sim em qualidade. Geralmente quem usa esse argumento são aqueles pastores que tentam justificar uma igreja estagnada que, apesar de ter décadas de existência, não crescem, não desenvolvem, nem para cima, espiritualmente, e nem em número. Te adorarei. Em Atos capítulo 2, Pedro prega um sermão e 3.000 almas se convertem. Ou seja, a igreja já é inaugurada com 3.000 membros. No versículo 47, o texto diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Já no capítulo 4, versículo 4, nós lemos: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aí, no versículo 32, diz que já eram uma multidão os que criam. No capítulo 5, versículo 14, diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E no capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. E para não me demorar muito, vou citar só Atos 17:6, quando Paulo e Silas estão pregando em Tessalônica e os judeus, tomados de inveja, acusam os discípulos diante das autoridades, dizendo: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Para finalizar, Atos 17:12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Esses textos que eles derrubam por terra o argumento de que Deus não está interessado em quantidade. Ele está sim. E seu desejo é que o número de salvos seja cada vez maior. Infelizmente, a preguiça, o comodismo e a falta de visão engessam muitos líderes que se acomodam com a igreja que tem já aí seus 70, 80 anos e não passa de 50, 60 membros. Limitam a sua programação a um culto de oração, um culto de doutrina, com meia dúzia de gatos pingados. Um EBD e um culto vespertino com um pouco mais de frequentadores que se arrastam até a igreja para ouvir impacientemente uma pregação muitas vezes enfadonha e sem poder para converter uma alma sequer. Tem certos louvores, amados, certos ministérios de louvor da igreja que quando a gente escuta dá vontade de chorar. É uma tristeza, uma frieza, uma falta de fervor. É certo que o Espírito Santo é o que converte o pecador, mas o instrumento é o homem. Infelizmente, muitos pastores não têm perspectivas, não se reciclam, não participam de um congresso, um seminário, não se preocupam em saber o que está acontecendo, por que determinadas igrejas genuínas crescem, se desenvolvem e a sua só diminui à medida que os mais velhos vão morrendo. O mundo muda numa velocidade alucinante e muitas igrejas ainda estão vivendo no século XVIII, século XIX, porque simplesmente têm medo de mudanças, não querem inovar. Não percebe, queridos, que tem que ter estratégias para atrair os jovens a Cristo, que suas estratégias já estão ultrapassadas, que precisam de um departamento infantil que não seja só para ensinar corinhos e a história de Davi e Golias, que as famílias estão sendo cada vez mais atacadas. Nunca o número de divórcio foi tão alto entre os crentes. E os líderes dessas igrejas estão ocupados demais com reuniões burocráticas que nada acrescentam, programações repetitivas que não empolgam mais ninguém, enquanto a sua igreja não transtorna nem sequer a vizinhança, quanto mais o inferno. Ora, se a igreja é um corpo, ela tem que crescer, como tudo que é vivo, senão ela fica atrofiada.